O direito à vida é o primeiro direito à personalidade garantido pela Constituição. No Brasil, o aborto é considerado uma das práticas que, quando provocadas, ferem este princípio. Entenda de que forma o aborto é regulamentado no Brasil e acompanhe a discussão do projeto do novo Código Penal sobre o assunto. No comando de empresas, chefiando a casa, as mulheres estão dominando. Elas somam 55% da população mundial. No Brasil, elas são aproximadamente 5 milhões a mais que o sexo masculino. A mulher conquistou o poder de decisão em muitas coisas. Mas se o assunto é a interrupção de uma gravidez, a situação é diferente. A prática do aborto, que é considerada crime no Brasil, é permitida apenas em determinadas situações. No Brasil, no momento, temos 3 situações em que o aborto é permitido. No caso de aborto legal por estupro, no caso do aborto terapêutico, quando ocorre risco de vida materno, e no caso de anencefalia. Ainda assim, há mulheres que recorrem a esta prática. Os motivos são os mais variados, como nos conta esta mulher que não quis ser identificada. Eu fiz por causa da minha necessidade. Então, na época, eu estava muito apertada. Eu tenho marido, vivo com meu marido, mas igual meu aluguel na época era muito caro, eu ganhava pouco e tenho 2 filhos ainda, né? E na época também meu marido estava desempregado. Esta maternidade pública em Belo Horizonte é autorizada a realizar o procedimento nos casos em que a gestante corre risco de morte e quando a gravidez é resultado de uma violência sexual. Para que o aborto seja realizado, a gestante deve apresentar o laudo médico que comprove o risco daquela gestação. Já no segundo caso, as vítimas não precisam apresentar o boletim de ocorrência, mas são incentivadas a fazer a denúncia. Um aborto é um procedimento delicado. Para o Conselho Regional de Medicina, a mulher deve ser orientada. Na verdade, a gente tem que mostrar a realidade. O procedimento pode ser feito, mas ele tem risco. Não sei se o termo é de desencorajar, mas eu acho que o termo é mais de esclarecer. Porque, às vezes, o leigo entende que é uma coisa muito simples, fez, está feito. Existe um lado psicológico que é importante. Muitas pessoas que, às vezes, fazem aborto e, naquele momento, estão conscientes daquela necessidade, daquele desejo, depois ficam com um problema psicológico em relação. Então, a gente tem que conversar isso antes, colocar isso tudo na mesa, expor e esperar que a paciente, com serenidade, decida. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que 21% das mortes maternas na América Latina têm como causa as complicações provocadas pelo aborto inseguro. Ignorando os riscos, nossa fonte nos conta que provocou o aborto com um medicamento. A minha amiga me informou, alguém que vendia o remédio. Eu tomei 10 da noite, 6 horas da manhã, aí já tinha selecionado meu problema. O Código Penal brasileiro prevê punições que variam de 1 a 10 anos de prisão para a gestante ou para quem praticar aborto, com ou sem consentimento. Recentemente foi apresentado um projeto para um novo Código Penal. O texto do projeto prevê a autorização do aborto se a gestação resultar de inseminação artificial não autorizada, se for comprovada doença grave e incurável do feto e também interrupção da gravidez até o 3º mês, caso um médico ou psicólogo ateste falta de condições psicológicas da gestante de arcar com a maternidade. Após a apresentação do projeto, o Conselho Federal de Medicina se declarou a favor, concordando inclusive com o prazo máximo de 12 semanas para a realização do procedimento. A decisão mostrou que o assunto é polêmico e divide opiniões até mesmo entre a classe médica. Em Minas Gerais, o Conselho Regional de Medicina se declarou contra o texto apresentado. O principal ponto de divergência foi sobre a retirada do feto até o 3º mês, o que coloca em choque as opiniões sobre o início da vida. Nós discutimos esse assunto, aborto, na Câmara Técnica. A Câmara Técnica fez uma exposição de motivos, nós levamos para a plenária, e o entendimento da plenária foi que nós seríamos contra essa proposta desse anteprojeto de lei, de considerar até 12 semanas. Nós achamos que isso não tinha o menor sentido. Nós não entendemos que, quando forma esse sistema nervoso, o argumento que tem um argumento de embriogênese, é da formação do ser humano. E a discussão parece estar longe de uma conclusão. A princípio, nós temos que a fecundação seria o início da vida. Outros defendem que seria com a nidação, que seria essa possibilidade do óvulo fecundado
se alojar na parede do útero e dali passar a se desenvolver. Essa lei dos transplantes, ela vai dizer que o início da vida é com impulso cerebral. Então, eu particularmente entendo que a vida começaria com impulso cerebral. O tema é polêmico e no centro da discussão estão as mulheres. Acostumada a atender gestantes que se deparam com esta situação, a médica avalia. Eu acho que a sociedade precisa discutir esse assunto. A sociedade precisa definir. A mulher tem direito, ela tem autonomia, ela deve optar ou não. Isso deve ser uma decisão imposta pelo governo. E uma outra questão também que precisa ser ressaltada é quando existe uma política de planejamento familiar que funciona, as pacientes têm acesso às informações e a várias opções de métodos, normalmente o índice de aborto induzido não precisa ser tão alto. Então, é um assunto que eu deixo aí aberto e sugiro que as nossas autoridades avaliem discussões mais amplas antes mesmo de uma definição individual ou ditatorial.